vamos lá. O que eu já quero trazer para vocês de antemão hoje? Teve mais uma mamadeira de piroca aí, lançada pela Andressa Matais, que é colunista do Metrópolis. Ela que adora as reportagens bombásticas que não tem lastro de confirmação, né? E aqui eu quero trazer essa reportagem dela para vocês, que eu achei que eu já estava compartilhando, mas eu não estou porque eu enlouqueci, tá aqui. Ela fala assim: dirigentes do INSS relataram Carlos Lupe, que é ex-ministro da Previdência de Lula. André Fidelis e Virgílio Filho mencionaram Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência de Lula, em seus acordos de delação premiada. Vocês entenderam, né? Mencionaram. Tá? Lupe assumiu o ministério na posse de Lula em janeiro de 2023, foi demitido em maio de 2025, justamente quando aconteceu a questão do INSS, tá? Enquanto o ministro Lupe chegou a defender publicamente o então presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Segundo as apurações, Stefanuto recebeu uma mesada de R$250 mil do esquema dos desvios, tá? Então, assim, gente, de antemão, assim que aconteceu a descoberta do escândalo do INSS, ele foi demitido, beleza? Então, por aí, a gente já vê que teve uma atitude do governo em destituir o cara. Aqui, ó, tornou-se o segundo Ministério da Previdência após a queda de Lupe, o segundo do Ministério da Previdência, e permaneceu no cargo. Esse cara aqui, na verdade, que ele está falando, ó. Vamos lá. O próprio presidente Lula exonerou o Stefanuto, que era o presidente do INSS, tá? Na época, ele era ministro da Previdência e o Alessandro Stefanuto, era presidente do INSS. E aí o Lula pegou, arrancou todo mundo. O ex-ministro também apadrinhou a indicação de Adroaldo Portal, um jornalista de formação que trabalhou por anos como assessor da bancada do PDT na Câmara dos Deputados. Ele se tornou o número 2 no Ministério da Previdência com a queda de Lupe. Tá? Lupe era amigo pessoal da advogada Tônia Galetti, que é a ex-coordenadora jurídica do Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical. Familiares de dirigentes da entidade, inclusive Tônia, receberam pelo menos 8.200.000 dessa entidade. E ele teria sido alertado diversas vezes em razão dos descontos. Ok. Vamos lá. Como revelou a coluna, o ex-procurador do INSS, Virgílio Oliveira, e o ex-diretor, o André Fidelis, citou o filho mais velho do presidente Lula e detalhar a participação de políticos na estrutura investigada. Cadê o detalhamento? Cadê o print? Cadê o comprovante das transferências? O fato do Lupe ter feito vistas grossas e ele ter aí contatos com essas advogadas que receberam da fraude do INSS, desses sindicatos, não faz dele necessariamente uma pessoa que recebeu ali valores em decorrência disso. Faz ele, claro, ser responsabilizado, que mediante seu cargo, ele fez aí vista grossa, então ele precisa ser responsabilizado, certo? Na medida aí daquilo que ele deixou passar. Agora, dizer que ele fez parte aqui da delação desses caras, do André Fidelis e do Virgílio Filho, só porque ele teve o nome mencionado, também é algo muito perigoso. Então, a gente entrou, assim, numa mamadeira de piroca que parece o Globo da Morte. A gente nunca sabe de onde que vai vir o pintocóptero, né? A gente não sabe se o pintocóptero vai vir do Banco Master, a gente não sabe se o pintocóptero vai vir da CPM e do INSS. A gente entrou numa loucura, gente. Numa loucura que é todo mundo querendo
atingiu o presidente Lula e a base governista, querendo dizer que teve um ministro que indicou não sei quem, que indicou não sei quem, então o Lula tinha que estar sabendo. Porque a realidade, a gente precisa aqui ser muito claro com o que está sendo mostrado, sabe? Não adianta a gente ficar... Opa, peraí que eu removi aqui, não era meu objetivo, peraí. A gente precisa ser muito direto com o que está sendo mostrado. Qual é o objetivo? Já que não tem um print, já que não tem uma ligação, já que não tem um áudio, já que não tem nada, a gente precisa entender aonde essas pessoas da mídia querem chegar. Elas querem atingir a base governista e querem dizer que o Lula e os ministros do Lula sabiam o que acontecia no INSS. É isso. A grosso modo, para a gente entender. E aí, eu falo para vocês, impressionante como não teve quebra de sigilo de pessoas que fizeram lá o seu depoimento no começo da CPMI do INSS, que tiveram a prisão negada pelo André Mendonça, mas o Lulinha, que não tem um print até agora que foi mostrado nessa CPMI para pedir, tanto que foi negado, acho que 12 vezes, uma oitiva do Lulinha. E agora, numa fraude da votação coordenada pelo Carlos Viana, simplesmente decidiram ali pela quebra do sigilo telemático e bancário e tudo mais, envolvendo o nome do Fábio Luiz Lula da Silva, aí, que é o filho do presidente Lula. A questão é entender onde essas pessoas querem chegar. É para isso que a gente está aqui, tá? É entender que é um ataque coordenado. Então, como eu falei para vocês, a gente nunca sabe de onde vai vir o pintocóptero agora. Então, ele pode vir de qualquer lugar. Quando você vê, vem um na tua cara. Quando você vê, vem um no teu braço. Você não sabe. Porque são os senadores, os deputados da oposição, a mídia lavajatista. Aí fala assim, não, mas aí você tá a teoria da conspiração. Não, a gente já sabe que não é. A gente já sabe que não é. Depois do que aconteceu com o Toffoli, a gente já sabe que não é. Porque também, mesmo o próprio Toffoli, o que tinha que ser dito, ele permitiu ali que fosse dito. Claro, o STF vai se blindar ali. No final das contas, eles acabaram se blindando, mesmo com um grande esforço do Fachin, em querer dizer que não tinha uma norma técnica para que fossem cumpridas pelos ministros. Para que fosse cumprida ali pelos ministros. Que foi isso que o Fachin tentou emplacar. Mas ele também tentou emplacar já lavajatista que é nessa pegada toda. Então, por que eu tô fazendo todo esse discurso aqui? Porque a gente saiu da mamadeira de piroca do Banco Master para a mamadeira de piroca da CPMI do INSS, cara. Foi isso que aconteceu essa semana. Porque não tem outra explicação. Só que aqui a ação ela não foi coordenada apenas com a mídia, como aconteceu na situação do Toffoli no Banco Master. Como eu falei para vocês aqui, juridicamente, falar que o Toffoli era suspeito, tal, era um pouco... O que se tinha sobre ele ali não era uma coisa que se sustentava. Não se sustentava. Mas ele acabou sofrendo uma pressão que qualquer decisão que ele desse iria ser questionada pelo fato de que ele fez parte de uma empresa, não como sócio administrador, mas como sócio, em que ele teve uma negociação com um dos fundos envolvido com o Vorcaro. Inclusive dizendo, novamente, não é que ele participou da fraude, ele seria suspeito. E nesse caso, nem seria. Mas criou-se uma loucura tão grande em cima do código de conduta do STF, que parece que assim, você entra ministro lá e nada acontece com você, passa boi, passa boiada, não tem nenhuma legislação ali para normatizar a sua atuação. Ok. Mas, diante de tudo isso, ele acabou ali entregando a sua relatoria, porque foi o que aconteceu. A votação deles foi favorável
para que o Toffoli não fosse considerado suspeito e a sua relatoria fosse mantida, no caso Master, com votos contra apenas da Carmen Lúcia e do Edson Fachin. Então, aqui eu estou falando tudo isso para você, para a gente entender como que essa roda está girando. E aí, ontem a gente se depara com uma questão de votos para a quebra de sigilo do Lulinha, em que os votos que realmente venceram foram para que essa quebra não fosse realizada. Então, a gente está aqui num devaneio do ano eleitoral para prejudicar a reeleição do presidente Lula, para atingir a base governista, colocar a base governista em xeque. A partir do momento que se fala aqui de uma delação dos cabeças, vamos colocar assim, dos pica-fumo, envolvidos na fraude do INSS, das associações de pensionistas, o que você está querendo dizer aqui? Então fez aqui uma delação para o Carlos Lupe aqui. Pô, então o Carlos Lupe vai ser preso amanhã. Imagina, tem um monte de coisa contra ele. Agora, com relação ao Lulinha, eu quero trazer aqui uma coisa bizarra que eu vi. Roupinha canina da Lacoste para o seu cachorro. Lacoste é bom, né? Vamos ver esse vídeo, gente. Olha, o Brasil não cansa de me surpreender. Não cansa, não cansa. Na verdade, me cansa, sim. Vamos lá. Transformaram uma roupinha de pet em um escândalo nacional. Vamos ver este vídeo, que eu acho que esse, pelo menos... Peraí, deixa eu ver. Não. Peraí. Oh, meu Deus. Eu achei que tinha aqui o... Nossa, eu dei o play, não foi, desse negócio? É isso, transformaram uma roupinha de pet em um escândalo nacional. Exatamente isso que aconteceu. Então, eu vou até pegar aqui, ver se tem um vídeo. Eu achei que esse aqui era o vídeo da Globo News, mas eu acho que eles não conseguiram... Eles não conseguiram gravar, eles só colocaram o Stories ali, tipo o print do Stories da Globo News. Mas qualquer coisa eu vou colocar para vocês. Eu vou pegar esse story aqui. Vamos lá. Gente, a vida do criador de conteúdo não é fácil, não. Às vezes a gente não vê, a gente deixa as coisas passar, mas foi basicamente isso que aconteceu. Então, sim, nós estamos aqui juntos em Shallow Now, falando da roupinha do cachorro que a amiga do Lulinha teria recebido do careca do INSS. Entendeu? É exatamente isso. Eu estou só pegando aqui o Stories para a gente dar uma olhada, porque a gente não consegue, se não gravar, não tem como a gente passar. Aqui, acho que eu consegui. Vamos lá. Sofreu uma tentativa de roubo. O que é importante falar do Lulinha? Ele, segundo aquele funcionário do Careca, ele teria atuado para vender canabidiol para o Ministério da Saúde, e o Careca realmente foi no Ministério da Saúde no começo de 2025 e no final de 2024 e foi recebido lá dentro em reuniões. Mas eu apurei, tanto com documentações Diário Oficial quanto com o próprio Ministério e a Polícia Federal, que os negócios que o Careca tentou emplacar no Ministério da Saúde não avançaram, né? Ele tenta ali fazer esse lobby no Ministério da Saúde, na Anvisa, no início de 2025, e em abril de 2025 estoura a Operação Sem Desconto. A partir dali, os planos dele naufragam e ele não leva isso adiante. Eu tenho umas imagens que eu obtive junto a essa investigação, e eu queria mostrar para vocês, só para mostrar as relações das pessoas, né? Por exemplo, o careca do INSS era muito próximo da Roberta Luxinger. Então, nessa investigação... Pois é, gente, nessa investigação, vocês viram ali o coitado do cachorro, que acabou levando fumo, porque o presidente Lula ele ganhou uma roupinha do careca do INSS. Ou seja, a gente está tendo um problema na República. Veja só. Eu queria ter uns problemas desse aqui. Eu comprei uma fonte para os meus gatos, gente, que a deles antiga era de plástico, ela vai ficando ruinzinha. Eu comprei aqui uma fonte para os meus gatos
Não foi o careca do INSS que me deu, porque eu ia ficar feliz se fosse assim, porque eu acho que eles não gostaram muito, eles não se acostumaram ainda com a minha fonte. Pelo menos se fosse careca do INSS que tivesse me dado, eu não ia ficar chateada por ter gasto. Que o dono de gato, não sei se vocês sabem, a gente tem essa humilhação. Os gatos, eles nunca usam o presente que a gente compra para eles. Ou eles estragam no primeiro dia, o presente fica inutilizado. É assim que funciona. Entendeu? Se você comprar presente caro, você vai rasgar dinheiro. É exatamente isso. A roupinha do cachorro é com Swarovski, igual da Ferrari de ouro do Lulinha? Pois é, o Lulinha que tem gado, ele mesmo usou já. Que é sócio da Friboi. Gente, isso é muito antigo. É muito antigo. Vocês lembram disso? É coisa de mais de 10 anos que falam do Lulinha. Eu falei para vocês, era coisa da época da Dilma ainda. Eu falei ontem que era da época do Lula 2, não, mas era da época da Dilma. Isso eu lembro. Nossa, que eu ouvi falar que ele era dono da Friboi, que ele tinha gado e não sei o quê. Olha, não tem Swarovski. Eu vou pegar a fotinho do cachorro da coitada lá, da Roberta Luxinger, deixa eu colocar, cachorro Lacoste. É inacreditável que eu estou fazendo uma live para mostrar o cachorrinho da Roberta Luxinger. Olha, brincadeira, rapaz. Vamos lá, vai. E, segundo aquele funcionário do Careca, ele teria atuado para vender canabidiol para o Ministério da Saúde, e o Careca realmente foi no Ministério da Saúde. Ai, Lucas, muito obrigada. Muito obrigada. Ai, Glória, vamos terminar este mês com as graças da meta batida. Glória, glória. Nossa, glória, glória, glória. Vou até fazer uma oração para o Henrique Cristo hoje para agradecer, fazer entidade tudo para os orixá. Muito obrigada, viu, Lucas, pela sua contribuição. Não tem nem o que dizer, você sabe que eu sou muito grata a você. Saúde, no começo de 2025 e no final de 2024, e foi recebido lá dentro em reuniões. Mas eu apurei, tanto com documentações diário oficial, quanto com o próprio Ministério e a Polícia Federal, que os negócios que o Careca tentou emplacar no Ministério da Saúde não avançaram, né? Ele tenta ali fazer esse lobby no Ministério da Saúde e na Anvisa no início de 2025, e em abril de 2025 estoura a Operação Sem Desconto. A partir dali, os planos dele naufragam e ele não leva isso adiante. Eu tenho umas imagens que eu obtive junto a essa investigação, e eu queria mostrar para vocês, só para mostrar as relações das pessoas, né? Por exemplo, o Careca do INSS era muito próximo da Roberta Luxinger. Então, nessa investigação, esse ex-funcionário do Careca do INSS, que virou uma testemunha importante, entregou para a Polícia Federal uma série de mensagens, entre elas essa, que mostra a empresária que recebendo de presente do Careca do INSS um cachorrinho. E o que me chamou a atenção, né? Isso mostra uma particularidade, uma informação até secundária, mas ela mostra um dado importante. Como é que o dinheiro, quando ele chega fácil, ele vai fácil também, porque foi feita toda uma operação para vestir esse cachorrinho de camisas polo da Lacoste. A gente tem até o print do pessoal pedindo para um assessor do Careca do INSS para tomar as medidas do cachorrinho para fazer a camisa Lacoste para presentear essa empresária Roberta Luxinger. Então, se isso se confirmar e se esse tiver de fato sido, olha aí a mensagem, quais as medidas do cachorrinho e a circunferência do tórax do cachorrinho, tudo isso foi pedido por uma secretária do Careca do INSS chamada Elizabeth. Isso circulou nos grupos dos funcionários do Careca. Se tudo isso se confirmasse, Adi, como sendo dinheiro do INSS, gastando aí com roupinha de cachorro, a gente vai ter a comprovação de que o dinheiro dos aposentados, muitos em situação de fragilidade, aposentados e pensionistas, virou roupinha de cachorro, Sadi. O que é importante? Eu queria que vocês, assim, fala aqui, gente, me dá um acalento nessa live. Tudo isso por causa de uma roupinha de cachorro da Lacoste, feita à mão, sob encomenda, e tirar a medida dos cachorros. Olha, cara, vou falar um negócio. Eu achava, às vezes, que eu me estressava com umas coisas bizarras no direito, mas a política,
Olha, se um dia fui triste, não me lembro, cara. Estou aqui sexta-feira, 19h42, falando da roupinha de cachorro da Roberta Lustinger. É isso. Eu gostei dessa, ó, Lacoste para cachorro é igual uma barbearia que tem aqui na Quebrada, Lacorte. Muito bom. Ai, eu adoro esses trocadilhos de lugar. Eu amo ficar passando no Instagram o nome dos lugares. Antônio, estamos tentando convencer o governo de montar uma equipe decente de mídia digital desde a época da transição. Na verdade, a gente está tentando desde a época da Mesopotâmia, né? Aqui o Lula precisa acordar no digital. No México, a presidente Cláudia Sheinbaum brilha nas redes e na aprovação. E olha, Antônio, eu vou falar um negócio para você. Melhorou muito com o Sidônio. Melhorou muito. Olha, o GovBR melhorou demais. Sério, assim. O cara é bom. O Sidônio é fera. E olha que eu não sou de ficar puxando saco de, sim, sabe? Achar que todo mundo é absoluto. Mas o Sidônio fez um trampo considerável lá no Planalto, viu? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!